Olá, minhas irmãs, olá, minhas queridas. Uma alegria estar aqui nesse programa, Mulheres da Palavra, e nosso desejo é que esse programa possa abençoar a sua vida. Lembrando que Mulheres da Palavra tem um objetivo maior do público feminino, nós estudarmos e termos aqui um momento de devocional juntas, mas é claro, é aberto sem dúvida para todos os públicos, porque é baseado na palavra de Deus, né? E nós queremos, irmãs, através de todas as iniciativas, alcançarmos a maturidade, o crescimento. Por isso, esse programa e o nosso objetivo, para que nós possamos crescer espiritualmente. E eu digo isso baseado na minha vida, na minha experiência, mas também convivendo com outras pessoas. Um dia aconteceu um fato assim curioso comigo, convivendo com uma pessoa de uma congregação, né, eu estava ali fazendo visitas, essa pessoa também ia na igreja, foi durante algum tempo, e a gente estava tentando ali fazer, né, um evangelismo, um discipulado, mas, de repente, essa pessoa sumiu, nunca mais apareceu na igreja. Então, eu fui lá fazer aquela visita para poder saber o que estava acontecendo, né, como é que ela estava. E aí, quando eu cheguei, que eu comecei a conversar com ela, ela me disse uma coisa muito interessante, muito curiosa, né? Ela falou, Alba, eu não vou mais na igreja, vou parar de ir para a igreja. E eu falei, ué, por quê? O que é que houve, né? O que aconteceu? E ela me disse que ia parar de ir à igreja porque ela não estava tendo retorno, né? A vida dela não tinha mudado em nada, ela não estava vendo que valia a pena, e então ia parar de ir à igreja. É claro que no contexto ali eu sabia alguns motivos, mas me fez refletir a respeito do porquê que nós vamos à igreja, porquê que nós lemos a Bíblia, né? Nós precisamos ter um objetivo. E é claro, um objetivo pautado na palavra de Deus, que é o crescimento. Irmãs, eu estou aqui, quero me empenhar e desejo que você assista esses programas, você compartilhe. Com qual objetivo? O objetivo de nós crescermos, de alcançarmos a maturidade, de sermos obedientes à palavra, porque esse é o ensinamento da palavra de Deus. E eu quero deixar com você um versículo que está em Hebreus, no capítulo 5, versículo 14, diz assim: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Nós queremos crescer. Nós queremos ter maturidade e, como a palavra de Deus está nos alertando, deixar o leite espiritual e começarmos a nos alimentar de coisas mais sólidas, para que nós possamos ter aí uma robustez, um crescimento. Mas como isso vai acontecer na sua vida e na minha vida? O texto aqui deixou claro, pelo exercício constante. Então, é através de vivências, é através daquilo que nós passamos, daquilo que vivemos, daquilo que experimentamos, que nós podemos alcançar o crescimento. Mas esse crescimento, ele não vem apenas pelas experiências. Talvez você já percebeu que não é pela idade que a pessoa se torna madura, né? Nem sempre nós vemos pessoas com mais idade, com maturidade. Então, ela teve aí uma vivência, passou por muitas coisas, já está numa idade mais avançada, mas muitas vezes nós não vemos aquela maturidade que talvez poderíamos esperar. Ou pessoas que passaram por muito sofrimento, também passaram por situações assim de crise realmente, mas também não alcançaram a maturidade. E você pode se perguntar, ué, mas por quê? Não é o passar dos anos ou passar por dificuldades que vai fazer com que nós nos tornemos pessoas maduras, experientes e sábias. Não é isso. Mas é o passar por essas experiências e darmos um olhar para elas baseadas na palavra de Deus. E justamente, mulheres da palavra são aquelas que vivem as suas realidades, mulheres casadas, solteiras, mães, mulheres jovens, mulheres mais maduras, mais velhas.
todas nós estamos em alguma fase da nossa vida e passando por algumas experiências. Se eu e você, ao passarmos por essas experiências, alegrias, frustrações, tristezas, angústias, adoecimentos, a própria velhice, se nós passamos por essas experiências e colocamos elas diante de Deus, colocando luz da palavra de Deus em nossas vidas, aí o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir para esse enfrentamento da vida de uma maneira sábia, e as experiências produzirão em nós o fruto do Espírito cada vez mais consolidado em nós. E eu gostaria de lembrar para você, talvez uma experiência que nos ajude muito, no capítulo 15 do livro de Êxodo, 15 e 16, conta ali aquela história do povo de Israel, que a gente conhece tanto, né? O povo de Israel saiu do Egito, Deus fez maravilhas através da vida de Moisés, o mar se abriu, e aquela multidão estava caminhando para chegar à terra prometida. E eles estavam no deserto. E com essa experiência que eu quero contar para as irmãs, o povo ali no deserto, Deus, ele usa situações para revelar o nosso coração. E o nosso coração sendo exposto aí à luz da palavra, Deus pode fazer grandes coisas na nossa vida. E Deus queria que aquele povo não andasse pelo deserto simplesmente, mas ao andar pelo deserto, eles tivessem a fé fortalecida, eles tivessem a confiança maior em Deus, eles pudessem, de fato, tirar o Egito do coração, né? Através das experiências. E uma experiência que nós vemos no capítulo 16 de Êxodo é que o povo estava no deserto, então, assim, andando, sol quente, Deus colocou uma nuvem sobre eles, mas o calor era intenso, e o povo começou a sentir sede. A sede começou a tomar conta. Então, imagine as mães vendo suas crianças chorando, pedindo água, os idosos ali com a boca muito seca. E quando a gente está nessa situação, né, de algum tipo de privação, de algum tipo de sofrimento, a nossa mente é tomada com aquela situação. Então, eles começaram a pedir água e falar para Moisés: Moisés, a gente está morrendo de sede, nos ajude. E aí, de repente, eles começaram a ver, talvez ali distante deles, um rio, águas. E alguns começaram a falar: não, isso aqui é uma miragem. Outros falaram: não, é água de verdade. E eles começaram a acelerar o passo e realmente se depararam com águas. E o que aconteceu? O povo, né, naquela sede, adentrou naquela água, imagine você, com as mãos ali dentro daquela água, levou a água à boca para dar um belo gole. E quando eles engolem essa água, eles descobrem que a água é amarga. E aí o texto coloca o nome lá, né? Mara, água amarga. E qual é a reação? Quando o sofrimento está ali, quando a necessidade não é suprida, qual é a reação que esse povo tem? E nós vemos que a reação deles é a de murmurar, reclamarem. Eles se voltaram contra Moisés. Que tipo de líder é você que traz a gente para morrer aqui nessas águas terríveis? Então veja, o coração foi exposto, um coração que não confiava em Deus, porque esqueceram do que Deus tinha feito por eles há pouco tempo. Deus tinha resgatado eles do Egito de forma milagrosa. Se esqueceram. Eles agora estavam murmurando, eles estavam criticando, eles estavam com raiva de Moisés, eles estavam furiosos com Deus. Por que Deus não transformou essa água logo em doce? O coração foi exposto. Irmãs, muitas coisas vão acontecer na sua vida e na minha. E o nosso coração será exposto. Geralmente, as nossas reações mostram muito o que está no nosso coração. Quando a nossa vontade não é feita, quando a nossa agenda não funciona da maneira que a gente idealizou, sai o que do nosso coração? Muitas vezes raiva, indignação, violência em palavras, atitudes que não é o fruto do Espírito. E por que então nós passamos por isso? Porque Deus quer revelar o nosso coração.
E ao revelar o nosso coração, Deus deseja que a gente se quebrante, que a gente peça a Deus misericórdia por nossas vidas, que a gente aprenda, olha, da próxima vez que eu passar por isso, eu vou reagir de uma forma que glorifica a Deus. Eu vou reagir de uma forma diferente para a glória de Deus. E nós sabemos que Deus transformou aquela água de Mara numa água boa, água potável. Deus deu para aquele povo a água boa para eles tomarem. Deus providenciou, ali era uma região que chamava Elim, tinha 70 palmeiras, tinha fontes de água, e aquele povo desfrutou da bênção de Deus, apesar deles não merecerem. E nós somos assim, nós experimentamos da bênção de Deus, mesmo, obviamente, não merecendo, mas o nosso Deus, em sua bondade, ele equilibra doses de deserto e doses de oásis, para que no oásis a gente reflita a respeito de como têm sido as nossas reações e colocarmos diante de Deus: Senhor, nos ajuda. Senhor, nos dê condição de ter uma reação diferente. E é nessa perspectiva que teremos o tão desejado crescimento, como o versículo que nós lemos em Hebreus. É só através do exercício constante que nós faremos distinção do bem e do mal. E que teremos, então, este crescimento. Então, irmãs, comece a avaliar qual tem sido as suas reações quando as coisas não vão do jeito que você idealizou, do jeito que você sonhou. E a partir disso, fale com Deus: Deus, tem misericórdia, as minhas reações têm sido pecaminosas, eu tenho pecado por conta dos pecados que acontecem, né, das coisas que não estão ali do jeito que eu quero. Tem misericórdia e me ajude a confiar no Senhor. E essa confiança e esse exercício constante é que te levará ao crescimento. E através, irmãs, dessas pequenas devocionais aqui, eu quero que você possa ter esse momento de reflexão diante de Deus. Deus, ajuda-me a ter uma reação diferente. Nós sabemos que o povo de Israel não passou nessa prova e acabou passando ali 40 anos no deserto. Que você não passe os 40 anos no deserto, mas que você possa experimentar desse crescimento cada vez mais, para que a sua intimidade com Deus possa crescer. Essa era a nossa palavra nesse dia. Deus abençoe sua vida. Continue aqui conosco para juntas podermos ter esse crescimento que o Senhor espera de nós. Deus abençoe, um abraço e até a próxima.